Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva e recebo aqui agora a Júlia Zangrando, que é a psicóloga do Colégio Unifev, especialista e tem um trabalho voltado para crianças, para a educação dessas crianças. Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, estou honrada. Espero que o nosso bate-papo seja ótimo. Tá certo, com certeza será. Nós recebemos no primeiro bloco o Troiane, o Cabo Troiane, que veio nos falar sobre o ProErd, né? Esse programa tão importante para a educação dessas crianças. E o ProErd, ele esteve também no Colégio Unifev e desempenhou um trabalho bem legal lá também, né, Júlia? Sim, esteve, nesse primeiro semestre eles concluíram, tiveram o que a gente falando de formatura, mas a conclusão e entrega do certificado foi bem bacana. E o Troiane nos comentou, sobre as missões do ProErd, os principais temas detalhados, trabalhados em sala de aula, e são muitas vezes temas delicados, não é, Júlia? É importante começar mesmo a falar com esses adolescentes, com essas crianças, tão cedo? Sim, são temas sérios, mas eles passam de uma linguagem que as crianças conseguem entender. Eu vejo principalmente em pontuar a tomada de decisão, o que leva a acontecer em tal situação, o que é possível pensar sobre isso, possibilidades para esses alunos pensarem como agir ali na vida. Tá certo. E como você percebe essa receptividade dos alunos e também dos pais desses alunos? Sim, os alunos eles são participativos, até eu imagino que por ser uma figura de polícia militar, e o programa é para isso, para essa aproximação, da polícia com a sociedade, no caso as crianças. Então, eles aceitam bem, eles se interessam, é um assunto diferente do que vê na rotina da escola, não que é citado, mas é uma forma diferente de ser trabalhada. Então, eles se interessam, os pais participam bastante, vão na cerimônia de encerramento, se orgulham, gostam bastante do trabalho. E o que eles comentam com vocês depois? Você percebe realmente esse ganho de aprendizado? Sim, principalmente quinto ano, que é onde, pelo menos o público que eu atuo, quinto ano que recebe o ProErd a primeira vez, eles ficam comentando sobre isso. São situações que a gente vai encontrar, na nossa vida mesmo, mas agora eu não encontro. Então, a gente reforça que sim, que é possível, e é a forma de pensar, a forma de levar essa tomada de decisão responsável, com quem conversar, com quem pedir ajuda nos momentos que surgirem essas situações, problemas, Então, em quem confiar, procurar professor, procurar o pai, onde eles podem achar artifícios para lidar com essas situações. Você, como psicóloga, dessas crianças, acompanhando, qual é hoje o perfil dessa criança? Que criança é essa que está hoje no quinto ano? Ela é um pouco diferente do que a gente via antigamente, Sim, Júlia? É uma geração bem diferente da nossa, eles têm muito mais acesso à informação e pouca paciência para acesso dessa informação, Várias redes sociais, sempre aqueles vídeos de 15 segundos, sempre nos segundos, e textos pequenos, curtos, então é muita rapidez de informação mesmo. Mas eles têm o conhecimento e eu percebo que talvez não tenham o entendimento necessário. E aí que entra a parte dos adultos, tanto sociedade quanto escola, o ProErd nesse ponto também, e orientar, de acordo com essas informações que eles conseguem rápido. Legal, realmente eles estão bem evoluídos, Sim. A gente até se assusta, um pouco. Agora conta um pouquinho, Júlia, essa questão da pandemia, A gente sabe que infelizmente a pandemia, ela deixou, impactos negativos, sobre a saúde mental, o equilíbrio emocional e talvez dessas crianças também, Como foi isso para vocês? Qual análise você faz? Sim, nós percebemos, a gente até faz um retrocesso às vezes, Imagina a idade da criança e a gente pensa 2 anos atrás, o que ela perdeu, do que era o natural, o normal para nós naquela época antes da pandemia. E o que eu percebo principalmente desaprenderam a conviver, Tem muita necessidade de ter interação com amigo, de ter carinho, de conversar, compartilhar informações, jogarem juntos, Conversarem mesmo, mas aumenta um pouco mais os conflitos pela convivência. Então, nós estamos, assim, fazendo um trabalho, falo nós, mas todo mundo que trabalha com educação, que trabalha com criança eu tenho recebido informações sobre isso, de que todo mundo tem tentado ensinar. É o nosso papel ensinar a sair dessas situações mesmo, de conflito por convivência, ou de entendimento, de falha de comunicação, Então,
percebi isso. E os pequenininhos, né, porque eu também trabalho com educação infantil, eles desaprenderam a, por exemplo, amarrar tênis, né, estão aprendendo ali sobre higiene, cuidados com o corpo. Então, por estarem sozinhos em casa, não observavam o outro colega realizar, né, na maior parte dos casos. E agora na escola percebem isso. E é importante, né, Júlia, a gente ficar atento para os efeitos disso para uma vida adulta até, né? É importante trabalhar realmente esse tema hoje, né? Essas questões. Sim. Inclusive, falando dos adultos, eu percebo que as pessoas estão um pouco mais ansiosas, né? Vem trabalhando isso da saúde mental pós-pandemia, todo o medo que nós passamos, as preocupações, perdas também. E as crianças sentiram isso. Ensinando sobre resolução de conflitos, ensinando sobre mediação, ensinando sobre respeito, sobre compartilhar, sobre entender o que é o espaço do outro, entender que nem em tudo vai ter uma concordância, né? E isso principalmente, vida adulta, né? Eu percebo essas características, né? São coisas que a gente tem que lidar em tudo, no trabalho, né? Na nossa vida social. E não dá para negligenciar nada, né, Júlia? Eu estava falando com o Troiane sobre isso, essa questão do bullying, né? Do respeito, né, ao próximo. O bullying que é um tema muito, a gente leva bastante para a vida escolar, né? Como é que vocês têm observado isso, essa questão do respeito ao outro, né? Já que eu fiquei 2 anos na minha casa e agora eu tenho que ressocializar, né? Aprender a conviver, né? O bullying, ele parte do pressuposto, né, de que tem que haver uma ação de uma pessoa em relação à outra. Então, e constantemente, que seja frequente a ponto de causar sofrimento no outro. E sendo na escola é onde eles convivem mais. Mas eu não tenho percebido tanto essa coisa da frequência. Até falo dessa ação, né, direta, no caso de entender dessas ações, às vezes falas, né, às vezes alguns gestos, mas a negligência ou a exclusão também é uma forma de bullying, desde que seja ali constante. Então, a gente consegue trabalhar antes que isso se torne bullying mesmo. Começa com esses problemas de convivência, um pouco de falta de entendimento sobre o que é respeito, do que é o espaço do outro, do que é a vontade do outro, sobre o não, sobre a hora de parar, entender o que é brincadeira e o que não é brincadeira, né? Crianças têm muito isso. A gente imagina que são mini adultos, mas não. Eles têm uma forma de entender, de expressar emoções diferentes, né? Então, para eles, o que eles ouvem, às vezes, em relação a ofensas, eles aprendem em algum lugar e vão trazer isso para a escola, vão reproduzir isso em algum momento. Mas ninguém tinha ensinado que não era brincadeira, que a outra pessoa não acha engraçado, né? Talvez dentro do convívio que ele tem, familiar, social, ele entenda aquilo como uma brincadeira, mas o outro que vem de outro contexto, né, vem de outra família, não vai aceitar. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. Com certeza. E os pais também em casa fazerem a sua parte, né, Júlia? A gente vê o colégio tem uma psicóloga, mas os pais também darem essas limitações, né? Às vezes os pais, eles deixam esses filhos muito isolados ou com muita liberdade. Qual que é a tua opinião sobre isso, assim? Como determinar, né? Ter autoridade sobre isso? Nós vemos de tudo, né? Mas o principal estabelecer uma boa comunicação, uma comunicação que tenha confiança do filho chegar em casa e contar o que aconteceu, né? Procurar essa ajuda, o que eu comentei antes do que o ProErd acaba ensinando. Então, aonde eles podem buscar ajuda, em que momento tem que sinalizar, e eles têm acesso à palavra bullying, né? Mas a gente tem trabalhado para que eles entendam um conceito também, e principalmente relacionado a respeito. E em casa, os pais têm que estabelecer essa boa comunicação, informar a escola se está acontecendo na escola, mas principalmente, Fabíola, o que eu percebo são os grupos de WhatsApp. Porque são nas redes sociais, fora da escola, que eles não estão ali, né, tete a tete, falando, agredindo presencialmente, fazem isso pela rede social. E é um acesso que a escola não tem. A escola não tem essa informação. Quem Às tem vezes são os os pais podem ter, né? Isso. Né? Os pais devem ter, com criança, devem ter controle sobre o que o filho acessa no celular, que tipo de jogos o filho está jogando, principalmente quando online, porque daí vem os palavrões, né? Daí vem a falta de lidar com frustração quando perde, e essas trocas de ofensas por mensagens. Então, acontece fora da escola.
né? Esse ponto os pais precisam prestar atenção. Tá certo, então ficam aí essas dicas super valiosas. Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje em nossos estúdios. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Tá certo, então. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um Coletiva da TV Unifev. A gente volta na próxima semana com um novo tema para você. Até lá!